Será que ele vai me permitir? Não sei. Vocês estão me vendo a minha tela e me vendo ou não? Ótimo. Tá bom. Eu vou tentar gravar aqui com o OBS para essa aula ficar gravada, mas é um teste que eu fazer. Então vamos lá. Primeira questão importante é que a gente precisa entender quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos cegos e quais são os meus pontos fracos dentro do processo de emagrecimento. Eu preciso saber onde eu sou forte, onde eu sou fraco e onde eu sou cego. Tá? Algo extremamente importante de entender é que os meus pontos fortes nem sempre eu enxergo eles. Muitas vezes alguém, e poucas pessoas na sua vida, é que te abraça. Para dar essa aula eu estava pensando aqui, quantas pessoas me abraçaram, quantas pessoas me falaram que eu era bom na minha vida? Não foram muitas. Eu confesso para vocês que se dependessem de várias pessoas, eu posso contar nas mãos, as pessoas que bateram no meu ombro, olharam no meu rosto e falaram assim, cara, você é bom, vai em frente, você tem potencial. Poucas pessoas, da minha família, não foram muitos que falaram. E às vezes a gente espera isso das 5, 6 primeiras pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos uma espécie de produto ou subproduto daquelas 5 ou 6 pessoas que estão ao nosso redor. Isso não é meu, isso é um dado científico. Então, destas pessoas, muitas delas elas não têm esse tirocínio de olhar no seu olho e falar, cara, olha, vai para frente, você é bom nisso, isso é importante e você faz isso muito bem, então segue nesse caminho. Poucas pessoas falaram isso para mim. Eu me lembro que dos meus tios, apenas um tio meu, que é o tio assim, que menos assim, eu dou atenção para ele, eu amo, eu gosto, é meu companheirão, mas não era o cara que eu pensava. É o cara mais, se eu for olhar para o lado do ponto de vista financeiro, é o cara mais pobre da minha família, é o cara que menos tem prestígio, é o tio que quase ninguém. Ele tá chegando? Tá chegando. Não é aquele tio que quando fala, fulano vem, nossa, a família né, espera, porque é um cara. Não, ele é o mais apagado. E ele sempre me falou, ele sempre me disse assim, olha, ele me chama de Júnior, porque ele é da minha família. Ele falava assim, Júnior, presta atenção, cara, você é bom. Você precisa entrar aqui em Goiânia e trabalhar numa TV, você precisa, porque você tem talento, você é uma pessoa que merece. Então, poucas pessoas, na verdade, na vida, vão segurar na sua mão, olhar dentro do seu olho e te dizer, você é bom, você merece, vai para frente. Então, preste muita atenção. Existem os pontos fortes, seus pontos fortes, existem os seus pontos fracos e existem os seus pontos cegos. Para os seus pontos fortes, não espere que as pessoas batam no seu ombro e te coloquem para frente. Você precisa enxergar, você precisa colocar no papel e falar, cara, em que eu sou bom nessa vida? Eu sou bom nisso, realmente eu sei fazer isso, eu faço isso com amor, com gosto, isso me dá prazer, eu faria isso aqui até de graça, por gostar tanto disso. Então, não espere muito que as pessoas venham te elogiar, as pessoas venham te impulsionar. Isso nos seus pontos fortes. A maioria das pessoas que estão ao seu redor sabe dos seus pontos fortes, mas poucas delas têm coragem de declarar isso para você. Então, é necessário que você mesmo olhe para você. Bom, então, pontos fortes, pontos fracos e pontos cegos. Os seus pontos fracos, você conhece os seus pontos fracos. É importante eu salientar aqui que você realmente conhece os seus pontos fracos. Olha, eu sou fraco nisso, bicho. Tem coisas aqui que eu não suporto, eu sei que eu sou fraco. E quando a gente fala de emagrecimento, você sabe onde estão os seus pontos fracos. Olha, o meu ponto fraco é isso aqui. O meu ponto fraco é aquilo ali. O meu ponto fraco é esse pão, que eu não consigo viver sem esse pão. O meu ponto fraco é porque todo dia eu tenho que comer arroz. Então, o meu ponto fraco é que todo dia eu tenho que comer isso aqui, porque eu aprendi. Mas lembre-se de uma coisa. Lembre-se. Você aprendeu. Você não nasceu assim. Tudo que aconteceu depois do seu nascimento é porque você aprendeu. Você foi criando caminhos neuronais, conexões neuronais dentro de você. E muitas destas conexões se tornaram pontos fracos. Por exemplo, a sua mãe
Ela não tem culpa disso, nenhum tipo de mãe tem culpa nisso, tá? Mas o que a mãe da gente geralmente faz? Quando a gente dá uma birra? Quando a minha mãe, por exemplo, dava surra, né? Agora, quando uma pessoa geralmente dá uma birra ou quer alguma coisa, vamos pensar numa criancinha pequenininha, de colo. A criança começa a chorar. O que a mãe faz? A mãe leva o peito na boquinha do bebê, dá o leite para o bebê. Naquele momento, ela está dando aconchego, ela está dando um cheiro, ela está dando um abraço. Hoje mesmo eu coloquei minha esposa aqui no colo e aí eu fui brincar com ela. Eu falei, aqui no Rio de Janeiro, eu não sei como é que vocês fazem com as crianças, se é nana, neném, ou se igual lá no Goiás minha mãe fazia, né? Balançava assim, né? E balançava o menino e a gente acabava dormindo mesmo. Então, cada um tem um jeito. Essa criança, quando dá uma birra, quando está chorando, traz no colo. O que acontece? Isso acaba gerando pontos fracos em nós. Está errado? Não está errado. Mas aí a mãe também dá uma mamadeira cheia de leite, dá um doce, dá algo para a gente comer, ou faz a nossa vontade. Quando isso acontece, o que acontece? A gente faz ligações com a comida, tá? A gente faz ligações profundas com a comida. E quando a gente tem uma ligação emocional com a comida, por exemplo, eu tive uma ligação emocional muito forte no momento da minha vida com bolachas Mabel. Eu não sei se o restante de vocês, tem gente de toda parte do Brasil aqui, quase toda parte do Brasil, tem o pessoal de Minas, tem o pessoal de São Paulo, tem o pessoal do Rio Grande do Sul, tem o pessoal de Goiás, e assim, bolacha Mabel. Mas por quê? Eu tinha um paladar infantil emocional com aquilo ali. Por quê? Porque quando eu mudei para Goiânia, era o que eu tinha para comer. E aí eu gostava muito de bolacha Mabel. Colocava na água, comia aquela papa, pegava água, comia, e com bolacha Mabel e tal. Chegou um ponto que eu enjoei daquilo. Aquilo já não faz parte do meu paladar emocional. Mas muitas vezes o nosso ponto fraco em relação à comida, ela vem da primeira infância. A gente aprende assim. Tem famílias que são todo mundo obeso, e aí o pessoal fala assim, todo mundo aqui é obeso porque nós temos uma genética. Não, nem sempre. Se a sua mãe ela é obesa, se o seu pai é obeso, não necessariamente você também será. Por quê? Porque muitas vezes é a cultura, é o caminho que você trilhou durante a sua vida, alimentar a sua ligação emocional com aquela comida, o seu paladar emocional, infantil ali com a comida, é que fez você se tornar essa pessoa que vai se alimentando, né, que vai se alimentando emocionalmente com aquela comida. Isso se torna um ponto fraco. Rapidamente, eu disse sobre pontos fortes. Não espere que ninguém fique batendo as suas costas e dizendo você é top, vai para frente e tal. Poucas pessoas fizeram isso na minha vida. Eu conto nos dedos aqui quais foram essas pessoas que bateram nas minhas costas e falaram você é bom, cara, vai para frente. Poucas pessoas vão fazer isso. Não espere isso das pessoas. Tire isso de dentro de você. É você que tem que fazer. Segunda coisa, pontos fracos. Você sabe onde estão seus pontos fracos. E te disse que muitos dos seus pontos fracos, alimentar está ligado na sua primeira infância. Por que eu desenvolvi um programa de emagrecimento que começa primeiro pela mente? Porque é lá dentro da mente que nós vamos tirar ou desvencilhar os gatilhos mentais que você tem de afetividade com a comida. Bom, vamos agora, se eu estiver indo muito rápido, porque eu não quero tomar muito tempo de vocês aqui. E alguém quiser dizer alguma coisa, é só colocar no chat, eu erguei a mãozinha, tem uma mãozinha aí também, pode erguer e fazer pergunta que eu paro para te responder. Tá? Mas vamos falar agora dos pontos cegos. E é esse o ponto que eu quero bater forte hoje, é sobre os seus pontos cegos. Quais são, o que são os pontos cegos? Primeira coisa do ponto cego é que o ponto cego você não vê. Se você dirige, você sabe que tem um ponto no carro, 2 pontos no carro que geralmente você não vê. São seus pontos cegos. Tá? E esses pontos cegos na vida é aquilo que você não consegue ver. Às vezes, você não percebe o tanto que você come, a velocidade que você come, o lixo que você está comendo, mas para você aquilo é normal. Aí tem que vir alguém e te falar assim, abre os olhos, isso aqui é algo que te prejudica. Geralmente, quando as pessoas começam a tratar comigo,
eu peço para mandar os pratos. Eu digo, olha, manda um prato para mim, fotografa seu prato, manda para mim. Eu não tenho juízo de valor, não vou te condenar. Eu só quero saber, porque eu vou notando a transformação dessa pessoa. Não sou nutricionista, não posso prescrever alimentação, mas aí eu fico só analisando o prato dessas pessoas. Tem gente que começa com pão de manhã, com margarina, com leite, uma bomba de glicose, e aquilo engorda. E fala assim, mas por quê? Aí eu digo, olha, talvez esse seja o seu ponto cego. Tá? Talvez esse seja o ponto cego. Seu ponto cego talvez esteja nessa alimentação. Eu não quero restringir exatamente sobre pontos cegos da alimentação hoje. Eu quero focar, na minha opinião, outros pontos cegos que muitos de vocês estão enfrentando. Alguns deles eu anotei aqui nesse caderninho, que é o caderninho da minha... Eu tenho um caderninho da urgência e emergência. Então esse caderninho aqui me acompanha, quem me conhece sabe muito bem desse caderninho, que eu sempre carrego um caderninho desse. Caderninho da urgência e emergência eu anotei algumas coisas. Um dos pontos cegos que a maioria das pessoas tem é a questão da gestão de foco, disciplina e tempo. Tá? Tem gente que fala assim, eu não consigo fazer o programa de emagrecimento porque eu não tenho tempo. Para aí, olha para mim aqui e me responda uma coisa. Você não dá conta de emagrecer dormindo? Porque o programa de emagrecimento pela mente, você vai emagrecer dormindo. Se você vai dormir, você vai colocar um fone de ouvidos e vai ouvir os áudios que vai entrar dentro do seu subconsciente, do seu inconsciente e fazer desligar você daquilo que é comida afetiva, daquilo que é pontos cegos da sua alimentação. Então, é uma mudança dentro de modelo mental. Você sabia que talvez não, você sabia que para eliminar 1 quilo fazendo abdominal é necessário 17.000 abdominais? E tem gente que elimina 1 quilo muitas vezes em 1 semana, 2 semanas. Tem gente que elimina, tem gente que já eliminou aqui 5 quilos, 4 quilos em 1 semana. E sem exercícios físicos. Por quê? Porque é uma mudança de modelo mental. Os áudios transformam essa mentalidade. À medida que vai transformando essa mentalidade, a pessoa automaticamente vai deixando algumas coisas de lado. Vai deixando aquilo de lado. Mas eu preciso mostrar para vocês algumas coisas. Primeiro, quais as razões... eu tenho que mexer de cá. Quais são as razões que eu tenho para mudar a minha rotina e me programar? Primeiro, se você está no programa de emagrecimento pela mente, você precisa se programar. Você precisa ter uma programação. Tudo na sua vida você precisa ter uma programação. Aí fala, Jeremias, você vem com esse papo chato, cara. Eu pensei que você ia falar de outras coisas. Mas se você não se organizar, você não vai emagrecer. Não adianta. As pessoas que não se organizam, e quem trata comigo, sabe do que eu vou dizer aqui agora. Eu só te peço uma média de 15 minutos. Só uma média de 15 minutos por dia. Para você ouvir algum áudio que eu te mando. Eu te mando um áudio por aqui, ó. Galera, bom dia, tudo bem? Ouvi os áudios? Está tomando água? Está fazendo isso? É só 15 minutos. E tem gente que fala, não, eu não tenho tempo. Por quê? É falta de organização. Porque senão você teria que ir para a academia, você teria que puxar ferro, você teria que ficar com fome, você teria que fazer dieta, você teria que fazer regime. E não é essa a nossa proposta. Agora, para eu mudar a minha rotina e me programar, eu preciso definir. Eu preciso encontrar aqui, eu vou colocar em caixa alta. Não tem como agora, porque o meu espaço está cheio. Engraçado, antes da aula que eu fui ver que esse espaço está cheio. Eu comprei 200 gigas. Olha tanto de arquivo para você. Tá, mas está dando para ver, né? Alguém me dá um ok aqui. Está dando para ver a palavra razão aqui? Razões? Alguém me ajuda aí. Alguém. Tá, você consegue ver a palavra razões aqui? Alguém? Liga o microfonezinho seu aí. Sim, Franciane diz que sim. Franciane é top demais. Bom, vamos lá. Para você organizar e emagrecer, você precisa organizar a sua rotina. E para isso você precisa ter razões para isso, tá?
E aí tem gente que diz assim, para eu organizar a minha rotina, Jeremias, eu preciso acordar mais cedo? A resposta para você é sim e não. Porque você precisa, para você organizar o seu dia, você precisa saber exatamente o que realmente você precisa de sono. Eu sei que tem gente aqui, por exemplo, tem uma pessoa aqui que acorda pela manhã porque ele estuda, tá? Mas você precisa saber exatamente se acordar cedo realmente te torna uma pessoa produtiva. Muitas pessoas acordam cedo e não são produtivos. Muitas pessoas acordam cedo e só têm rotina. E nós vamos falar sobre a rotina lá embaixo. A sua rotina diária, aquilo que é o seu afazer diário, muitas vezes ele te toma tempo. Tem gente que acorda para cumprir rotina. Eu estava dando uma aula muito parecida como essa para um mentorado meu, e esse mentorado é só eu e ele. Ele tem uma mentoria particular comigo. E eu dizendo para ele, cara, você acorda muito cedo. E eu quero só saber se acordar cedo para você é realmente produtivo. Então tome cuidado. Aí ele foi destrinchando, destrinchando. E aí a gente descobriu, o cara acorda mais cedo, você sabe para quê? Para andar com a cadelinha dele. E eu disse, maravilha, tá ótimo. Para você andar com a sua cadelinha, tá maravilhoso. Só que durante o dia, esse período de sono que você poderia dormir um pouquinho mais, será que ele não está faltando no processo de produtividade? No momento em que você está trabalhando, no momento em que você está criando, no momento que você está negociando, no momento que você tem disposição quando o seu cliente chegar? Será que esse período de sono que você tirou para sua cadelinha maravilhosa, amada, querida, que para você é um filho, será que ele não poderia ser em outro momento? Então, acordar mais cedo é produtivo? Sim e não, para alguns. O importante é o que nós fazemos no tempo que nós temos. Ponha isso na sua cabeça. Quer emagrecer? Você precisa saber o que você vai fazer dentro do tempo que você tem. Tá? Pergunte-se, está aqui escrito, pergunte-se, será que o meu tempo, que eu trabalho, que eu estudo, que eu direciono a minha vida, ele é diretamente proporcional à minha produção? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque muitos de vocês trabalham muito. Tem gente que vai assistir essa aula, não pôde estar aqui agora, porque é representante comercial e está até agora atendendo o cliente. Mandou o WhatsApp ali, Jeremias, não posso porque eu estou atendendo o cliente. E eu fico imaginando, essa pessoa às vezes não tem a oportunidade que eu tenho de sentar com um garrafão de água desse e botar, olha o tamanho da minha garrafa de água. É para me incomodar isso aqui, porque eu tenho a obrigação de bater a minha meta de água, porque ela está aqui, ela fica aqui me incomodando. Então, muitas vezes o meu tempo de trabalho ele não está ligado à minha produção, à minha capacidade produtiva. Por exemplo, essa lei de Parkinson aqui, que eu coloquei aqui para vocês, ela diz o seguinte, quando um aluno, vamos pegar um aluno, quando um aluno ele tem até sexta-feira, 6 horas da tarde, para terminar o trabalho, para entregar 7 para o professor, ele consegue fazer muitas vezes. A maioria deles. Tem gente preguiçosa que não faz isso, mas a maioria sabe. Por quê? Como faz? Por quê? Porque tem um horário estabelecido. Você quer emagrecer? Organize o seu dia, organize a sua rotina. Jeremias, como é que faz isso? Como é que eu faço isso? Primeiro, olhando para o seu dia e vendo se você está fazendo coisas só por perfeccionismo. Será que eu não estou sendo só perfeccionista? Será que tudo que eu estou fazendo é só eu quero muita perfeição e não consigo organizar o meu dia para ouvir os áudios, para produzir melhor, para ser uma pessoa mais produtiva? Aí fala assim, Jeremias, o que isso tem a ver com emagrecimento? O processo de emagrecimento que eu desenvolvi, ele é um processo de emagrecimento que está diretamente ligado às suas emoções, aquilo que você sente dentro de você. E se você começar com mimimi, dizendo, eu não dou conta de organizar o meu tempo, as coisas para mim é muito corrida, eu converso com a pessoa, e aí, bom dia, como é que você está? Estou corrido. Olha, tem que correr de gente que fica falando que a vida está corrida. Por quê? Talvez são pessoas que são muito perfeccionistas. Outros não são perfeccionistas, mas são centralizadores. Quer fazer tudo, não sabe delegar, não sabe dizer, olha, fulano, você precisa fazer isso. O cara perde a paciência, vai lá e faz.
Então faz tudo. Tem gente que, além de ser, alguns são perfeccionistas, outros são centralizadores, e tem uma série de outros que eu não coloquei aqui. Por exemplo, os controladores. As pessoas controladoras são extremamente ansiosas. E esta ansiedade, ela vai se acumulando, vai virando uma espécie de empilhamento emocional e faz com que a pessoa, muitas vezes, acabe não conseguindo um processo de emagrecimento, tá? Então, é importante você olhar para o seu dia e falar, cara, o que eu tenho que fazer durante o meu dia? O que eu tenho que fazer durante a minha semana? Já já a gente vai falar sobre isso. Isso aqui, será que eu estou fazendo por perfeccionismo? Será que eu estou fazendo por bel prazer só de andar com a minha cadelinha? É importante andar com a sua cadelinha. É importante você tirar tempo para você cuidar dos bichinhos que você assumiu cuidar. Mas muitas vezes eles não podem assumir a sua vida. Será que eu estou fazendo isso por capricho? Será que eu estou fazendo isso porque eu sou centralizador? Será que eu estou fazendo isso e meu dia se torna muito curto porque eu sou muito... eu quero cuidar da vida de todo mundo? Aí tem gente que não cuida do cabelo, tem gente que não cuida da pele, tem gente que não cuida dos dentes, tem gente que não cuida da vida dela. Por quê? Porque está cuidando da vida dos outros. Principalmente quem é avô, quem é vó. Você tem que cuidar primeiro da sua vida, criatura. Você tem que cuidar primeiro da sua história. Porque se você não estiver bem, você não vai dar conta de ajudar as outras pessoas. Então, para fazer isso, para eu organizar aqui a minha rotina, eu preciso de planejamento. E quando a gente pensa em planejamento, a pior coisa, a primeira coisa, e uma das piores que vem na cabeça da maioria das pessoas é pensamento automático. Isso vai me tomar tempo. Isso aqui vai me tomar tempo. E se Coimbra levantou a mão, tá, já vou te dar, tá na fila, tem várias pessoas na fila já já, tá? Eu só vou falar do planejamento aqui. Isso vai me tomar tempo. Organizar a minha vida vai me tomar tempo. E agora preste atenção, antes de dar oportunidade para quem quer falar aqui. Se você não organizar o seu dia, você vai perder tempo no final dele. Então tire um tempo para a organização e para o planejamento, porque assim você vai ganhar tempo lá no futuro. Você vai otimizar as suas ações de forma eficiente e ganhar tempo lá no futuro. Então você vai tirar uma parte do seu dia ou da sua semana. Hoje mesmo eu estava falando com a minha esposa. A gente estava num local ali muito gostoso e fizemos umas compras, aí ela falou assim, quero passar num local para a gente tomar um café juntos e bater um papo e tal. E eu falei, eu tenho aula, eu tenho compromisso com os meus, com o meu pessoal lá e tal, e tal, e tal. E aí eu pensei, poxa, o meu trabalho, olha só, 20 horas, o meu trabalho, se vocês olharem, o meu olho está fundo de tanto trabalhar, porque eu levanto cedo e eu não paro. Aí na hora que a gente estava entrando no pátio aqui do apartamento, eu falei para ela, vamos tirar um dia da semana que eu não vou trabalhar. Eu não quero que seja sábado nem domingo. Sábado e domingo já tem a rotina deles. Eu quero tirar um dia do meio da semana para eu não trabalhar. E esse dia vai ser nosso. Aí a gente vai fazer alguma coisa, dormir até mais tarde, ir para algum lugar, e nós vamos fazer. Por quê? Porque eu vejo que eu preciso de planejamento. 2 pessoas levantaram a mão, está na fila. Olha só, 2 pessoas que eu amo muito. Deixa quem levantou a mão primeiro aqui. Aí como é que eu faço para... É só abrir o seu microfone e você falar? Ou pode abrir seu microfone aí e dizer, Hilda, Coimbra, minha amiga. É só clicar no seu microfonezinho. Hilda, ergueu a mãozinha, quer falar alguma coisa, quer contribuir? E a dona Yolanda, minha mãe, também quer falar alguma coisa. Espera que minha mãe vai puxar minha orelha aqui agora, né? Menino! Não querem dizer, eu vou tocando aqui. Pode ser? Pode ser? Se vocês quiserem falar, é só tocar aqui no microfonezinho, tá? O microfonezinho de vocês aí tá do lado. É só clicar nele e ele vai ficar ativo, tá bom? Eu vou tocando aqui. Na hora que vocês clicarem, eu ouço e abro aqui para vocês falarem. Vamos lá. Planejamento. Pensamento automático de quem é desorganizado. É achar que vai tomar tempo. Primeira coisa. Primeira etapa do seu planejamento. Defina seus objetivos, criatura de Deus. Defina os seus objetivos.
quais são as áreas que eu vou organizar na minha vida. É um curso que eu quero fazer? Eu vou voltar aqui no início para você entender uma coisa importante. Você precisa definir as razões pelas quais você vai ser uma pessoa mais organizada para você ganhar tempo no seu dia a dia. E quando você ganha tempo no seu dia a dia, você foca no seu processo de emagrecimento. E quais são as razões que você tem? É o que eu vou organizar na minha vida que muitas vezes está me tomando tempo? É o curso que eu estou fazendo que me toma muito tempo? É o meu trabalho que me toma muito tempo? Eu quero melhorar isso porque eu quero ter mais qualidade de vida e focar no meu emagrecimento? Eu quero ajustar o meu dia para quê? Para ter atividades físicas porque eu quero focar no meu emagrecimento? Eu quero organizar mais a minha vida porque eu quero ajustar o meu dia porque eu quero ter um momento de descanso. É isso que você quer? Então, uma das coisas aqui, ó, etapa 01, planejamento, do planejamento é definir os objetivos. Qual área você precisa consertar na sua vida? Qual área está te tomando tempo? Sabe? Tem gente que trabalha na empresa e não dá conta de entregar o trabalho que ele é pago para entregar. Geralmente uma empresa, quando é uma empresa pequena, principalmente as pequenas e médias empresas, empresas de 5, 10 funcionários e de até 50, 100 funcionários, até 200 funcionários, a maioria dessas empresas sofre porque ela anda na velocidade do mais lento. É gente que não consegue se organizar. Então, é lá no seu trabalho que está te dando trabalho? É o quê? É o seu curso que está te tomando tanto tempo? Eu vou te dar aqui as dicas importantes para você se organizar. Primeiro, segundo ou terceiro, não me lembro. Leve a sério estas orientações. O que realmente eu preciso fazer? Na prática, o que eu preciso fazer? Pega papel e caneta, criatura. E seja específico. Seja muito claro com você. Seja muito específico com você. Se eu te disser o que eu faço durante o dia, você vai falar assim, cara, você trabalha muito. Você trabalha muito, tem alguma coisa aí. Mas porque eu tento otimizar o meu tempo. Mas é assim, eu sou muito específico. Eu sou chato, eu sou criterioso. Às vezes, aqui em casa, é só eu e minha esposa. E às vezes falta alguma coisa, tem que ir no mercado comprar. Eu falo, hoje eu não vou fazer isso. Vamos fazer uma lista, vou grudar aqui do lado e nós vamos fazer isso, comprar tudo isso aqui de uma vez para não precisar ficar indo e voltando. Então a gente tem que ser específico. Outra coisa, além de você ser específico naquilo que está te roubando tempo, os assassinos do seu tempo, veja que se o que você está fazendo é alcançável. Olha, minha mãe está participando aqui, me dando essa honra de participar, e ela sabe muito bem, me conhece muito bem, e hoje minha esposa me conhece, eu acho que até mais do que minha mãe aqui, porque convive diário com ela, e sabe. Mas esse passado que eu vou dizer que minha esposa não sabe. Eu já fiz muita coisa na minha vida que não era alcançável. Eu agradeço a Deus porque eu tenho várias profissões. Já trabalhei em laboratório, sou cabeleireiro, sou locutor, sou escritor, eu faço copywriting. O que mais que eu faço? Eu já falei de opção. Não sei, cara. Eu tenho muitas profissões. Esses dias eu fiz uma lista, acho que eu tinha umas 10 profissões. Se precisar de fazer uma injeção, vem aqui que eu faço. Se precisar tirar um sangue, vem que eu faço. Eu não sei, eu já trabalhei em hospitais, eu já trabalhei vendendo inteligência, e muitas dessas coisas que eu fiz da minha vida só me trouxe conhecimento, mas não era alcançável naquilo que eu queria para a minha vida. Então, pare e pense. O que você está fazendo do seu tempo é alcançável? Não se torne um fazedor de coisas. Tenha seriedade e muito critério. Seja exclusivamente criterioso naquilo que realmente é mensurável, aquilo que é possível ser feito. Muitas vezes chega uma pessoa na sua casa porque os desocupados, os fofoqueiros, os mentirosos, os que faz perder tempo, gosta de ir para a casa dos outros te fazer perder tempo. Então, muitas vezes, você não pode gastar tempo. Tem gente que está na empresa, aí vai lá para tomar um cafezinho,
Aí era um cafezinho só. Só ir lá pegar um café e voltar para entregar um trabalho tal horas, alguma coisa tal horas. Aí encontrou alguém e aí gastou 25 minutos a mais. Seja mais criterioso com o seu tempo. Escute, Deus te deu o tempo para você fazer gestão dele e não gastar esse tempo à toa. Organize a sua vida, nem que seja para você dormir. É melhor do que você gastar tempo com pessoas, com locais e com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Tá? Então, é alcançável? Eu estou organizando a minha vida. E o que está me sugando o tempo é algo que vai me levar a algum lugar? Pense nisso. O que realmente é relevante e realmente é importante que eu estou fazendo na minha vida? Qual o tempo que eu tenho e qual o tempo que eu posso gastar em determinadas atividades? Aqui, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Deixa eu voltar aqui para ver se eu vejo o rosto de vocês. Isso aqui é muito sério. Olha só. Tem gente que pega uma lista de coisas. Olha aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho, olha. Ó. Hoje. Olha aqui. Hoje, 1º de 9 de 2023. Hoje já são 6/9. Não sei se vai dar para vocês verem. Olha aqui que eu anotei. Não sei se vai dar para ver a letra, mas pelo menos vocês vão ver as coisas que eu anotei. 1, 2, 3, 4. 4 coisas. Eu acordei pela manhã, isso aqui estava nessa mesa, nesse lugar aqui, com essa canetinha aqui, ó, porque quando eu fui dormir, eu já descansei a minha mente sabendo o que eu iria fazer no outro dia. Eu não fico perdendo sono com o que eu vou fazer no outro dia. Eu anoto o que eu vou fazer. Quando eu acordo, eu já sei o que eu tenho que fazer. E aí, você sabe por que só tem 4 coisas aqui? Porque eu sou criterioso e eu não vou colocar 10 coisas para chegar no final do dia e ficar olhando isso aqui frustrado e dizer, nossa, isso aqui eu vou ter que jogar para amanhã. Eu sei o tempo, por exemplo, vou partilhar com vocês o que está escrito. Gravar para o Sérgio. O Sérgio é um dos meus sócios. Aí eu tenho que gravar para o Sérgio. Eu tinha que gravar um texto enorme para o Sérgio. Um texto enorme. Incrivelmente enorme. Tá? Sem gaguejar. Ia ser um vídeo que a gente chama de VSL. Então, eu tinha que gravar para o Sérgio. Eu sabia que eu ia gastar tempo para isso. Eu sabia que eu não ia gravar aqui em casa. Eu precisava de para um lugar onde tinha luz. Então eu fui para esse lugar. Gravar os Reels, gravar para o Cristiano. Então, esse dia, primeiro, só foi dia de gravação. Só foi um dia de gravação. Então eu sabia que eu tinha que dormir melhor, acordar para não ter olheira, dar uma melhorada, passar um brisute aqui. Brisute lá em Goiás é tipo uma maquiagem. Mas hoje tem frio. Então, seja criterioso. Veja se o que você está fazendo é definido. Outra coisa. Defina ações direcionadas. É um curso que eu vou fazer? Você já comprou esse curso? Se é um curso que você vai fazer, você já comprou esse curso para você fazer? Eu vou estudar quantos dias e quantas horas nesse curso? Quais os dias da semana eu vou gastar para fazer isso? Porque tem gente que quer fazer a mesma coisa todo dia da semana. Então tem coisas que você pode fazer só uma vez na semana. E aí eu disse para minha esposa, olha, quarta-feira vai ser dia de gravação. Depois a gente tem que tirar um dia da semana para a gente não fazer nada. Porque eu sei que sábado e domingo eu trabalho. Não adianta, gente. Sábado e domingo é um dos dias que eu trabalho. Mas sabe, não adianta. Eu estou aqui, o celular está ali e as pessoas conversando. É dia que eu dou mais atenção para algumas pessoas. Bom, é o curso. Então, eu vou estudar quantas horas? É tempo para descanso? Qual é o dia que eu vou tirar para eu descansar? Qual é o dia de descanso que eu vou definir na semana? E a gente já vai falar sobre isso aqui já já. É exercício físico? Qual é o horário? Quantas vezes na semana? E por que eu estou dizendo tudo isso? Vou voltar no início, para que você tenha razões, para você encontrar tempo, para você dedicar no seu emagrecimento e não ter mimimi. Por isso que eu estou dando essa aula aqui e espero que esteja gravando ali. Quais são as ações prioritárias dentro do tempo que eu tenho, que eu defini para eu executar? Quanto tempo eu vou investir por dia ou na semana para cada atividade? Olha, seja criterioso nisso também. Separe as coisas por dia e separe as coisas por semana. Isso aqui eu faço 2 vezes na semana. Isso aqui eu faço 1 vez na semana. Isso aqui é algo que eu tenho que fazer todo dia. E lembre-se, aquilo que você tem que fazer todo dia, você tem que dar um tempo para isso. Quantas horas eu gasto? Eu gasto apenas 25 minutos para escrever um capítulo do meu livro, do meu novo livro.
Não, você não gasta 25 minutos para você fazer isso. Você tinha que deixar isso como uma prioridade quase que para o dia inteiro, sabe? Escrever durante o dia. Aí você escreve meia hora, descansa 10 minutos, 45 minutos, descansa mais 10, depois mais uns 45, descansa mais 10. Por quê? Porque às vezes a gente acha que vai fazer uma coisa, acha que vai gastar um tempo pequeno, e aí fica frustrado porque não dá conta. Quando você separar as coisas por semana, lembre-se, no dia que esse dia chegar, isso também vai ser aquele dia e você precisa ter horas para isso. Não sei se essa parte ficou clara. Tá? Separar por dia e por semana. Por dia você sabe quantas horas você vai gastar. E por semana, no dia da semana que chegar, se é quarta-feira, 3 horas, na hora que chegar, você sabe quantas horas você vai ter que gastar para fazer aquilo. Outra coisa, mais prática. Já falei sobre prioridades, aqui é prática. Organize as suas atividades rotineiras. Gente, sabe por que muita gente não emagrece? Você sabe por que muita gente não consegue ter saúde? Sabe por que muita gente não tem saúde emocional? Muita gente não tem saúde física? Porque elas não organizam as atividades rotineiras da vida dela. As atividades rotineiras são assassinos de tempo. As atividades rotineiras são ladrões de tempo. Muitas mulheres que tratam comigo ficam dando desculpa muitas vezes, dizendo eu tenho que lavar, eu tenho que passar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer comida para o marido, eu tenho que fazer isso e isso. Ótimo! Essa é a sua rotina. Essa aqui são as suas atividades rotineiras. Só que entenda isso. Estas atividades rotineiras não podem ser ladrões do seu tempo. Lembre-se, porque isso é uma coisa que você já tem que fazer. Aí você fala assim, mas gente, se eu tenho que passar... Por exemplo, eu fiz um acordo com a minha esposa. A gente mora aqui num apartamento bem pequeno. Por enquanto, porque Deus vai me dar um apartamento. Não, eu quero apartamento. Eu quero um chácara, um lugar, na beira da praia. Enfim, a gente mora num lugar bem pequeno. E aqui em casa, nós definimos quantos cômodos nós temos. Eu cuido de alguns e ela cuida de outros, porque ela tem as atividades dela. Ela lava, apesar que ela não lava mais, né? Tem uma máquina de lavar ali e secar. Mas é assim, ó. Ela tem as atividades dela. Eu ajudo, eu sei que aquele quarto ali, aquele ali, isso aqui sou eu que tenho que organizar. Eu vou passar o dia todo fazendo isso? Seja sincero. Eu vou passar o dia todo fazendo isso? Tem mulher que, às vezes, se você trabalha com lavar e passar, é outra coisa. Mas tem gente que passa o dia todo nas atividades rotineiras. Então, tente otimizar isso. Tente pensar qual é a melhor forma, a forma mais inteligente de você otimizar isso, que é a atividade rotineira. Como é que eu posso fazer isso de forma que... Eu ensinei uma pessoa, deixa eu olhar aqui. Eu ensinei uma pessoa, inclusive... eu ensinei uma pessoa lá em Beverly Hills, lá em Marte, Saturno. Essa pessoa, ela tinha muita dificuldade para ajudar em algumas coisas. Tem gente... Só um minutinho, que eu acho que tem gente... tá. Peraí. É porque tem gente que está tentando entrar e não está conseguindo. Essa pessoa gastava muito tempo para fazer uma atividade simples. Aí eu abri a mente da pessoa. Eu disse, cara, amigo, abre a mente. Faz isso aqui. Organize isso. Sabe? Tem mulher que passa a vida toda lavando, passando a roupa porque o ferro é ruim. Arruma um ferro bom, mais quente, que aí você vai ganhar tempo. Então você precisa encaixar as atividades rotineiras dentro da organização do seu planejamento e não deixar, olha só, não deixar as prioridades da vida ficarem afogadas nas atividades rotineiras. Vou falar de novo para você entender. Não deixe que as prioridades da sua vida, que é ter saúde emocional, saúde espiritual, saúde física, e aquilo que é prioridade para você, não vou ficar jogando as coisas no ar aqui, mas aquilo que é prioridade para a sua vida, se afogar nas questões da rotina, porque rotina é rotina, ela vai ter que acontecer. Tem gente que gasta muito tempo no banho, tem gente que gasta muito tempo no vaso, aí depois fala, meu dia não rende, mas aí senta no vaso. Aí vai pro TikTok e fica assim, ó.
Quando percebe, tem mais de 60 minutos, tem mais de 1 hora que está ali. E aí fala assim, mas eu não consegui produzir, eu não consegui fazer isso. Você precisa organizar essas coisas, precisa criticar isso. Eu sei que depois algumas pessoas aqui mais perto de mim vai criticar a minha... Comprou uma taça bonita, porque essa aqui é a minha garrafona. Tem gente que gasta tempo na fofoca, tá? Tem gente que gasta tempo no WhatsApp. Os desocupados sempre estão buscando outros desocupados. Não seja bonzinho com os outros e ruim com você. Minha irmã falou isso para minha vida inteira. Larga de ser bonzinho para os outros e enquanto você está sendo bonzinho para os outros, você está sendo ruim para você. Esse aqui... Ah, tá. Eu conheço uma pessoa, coloquei aqui, eu conheço uma pessoa lá em Marte também, que essa pessoa não tem saúde emocional para com os funcionários. Essa pessoa não sabe delegar, não sabe treinar, não sabe terceirizar e não sabe eliminar. Tem funcionário, você tem que mandar embora. Não adianta, você fica com a praga ruim lá e o cara não produz, sabe? Não produz e aí a sua empresa não anda. As suas coisas não andam porque tem alguém que está impedindo ali. Você tem que saber delegar as coisas. Isso em casa também é muito fácil. Às vezes faz comida, arruma as coisas, ainda tem que lavar os pratos dos caras, ainda tem que lavar não sei o quê, ainda tem que fazer, enquanto alguns estão lá fazendo nada. E muitas vezes você não cuida de você. Então é necessário aprender a eliminar algumas coisas da sua vida, inclusive algumas pessoas. Você precisa delegar algumas coisas. Precisa delegar, tá? Filho, faz isso. Isso aqui é seu. Maridão, gostosão, cheirosão, vem cá. Isso aqui você vai fazer. Isso aqui não vai te matar, não, mas isso aqui você faz pra gente porque eu preciso desse tempo. É delegar. Terceirizar. Tem gente que precisa terceirizar algumas coisas, porque quer fazer tudo. E tem gente que precisa treinar. Se você tem uma empresa, treine alguém competente. Não contrate funcionário para sua empresa. Depois a gente fala sobre isso. Contratar funcionário. Não contrate funcionário. Não contrate parente para sua empresa. Tá? Não contrate parente para sua empresa. O tal do parente é gente boa para a gente encontrar no final do ano, comer carne assada, fofocar, brincar e não sei o quê. Quando você traz aquela pessoa para dentro da sua empresa, parece que tem alguém querendo entrar para aí. Quando você traz aquela pessoa para dentro da sua empresa, sua chamada termina em 15 minutos. Que isso, gente? Meu Deus, é por isso que... Tá, vamos lá, só tem 15 minutos aqui. Quando você traz aquela criatura para dentro da sua empresa, é seu parente, o cara não produz do jeito que tem que produzir. Ele quer ser melhor que os funcionários, então cuidado com isso. Aí, às vezes, você vai lá, toma raiva, vai e faz o serviço da pessoa. Por isso que o seu dia é curto. Tempo para cada atividade. Quanto tempo? Não vou falar mais sobre isso porque eu já falei. Em quanto tempo eu consigo fazer... isso aqui é importante. Em quanto tempo eu consigo fazer tal coisa? Em quanto tempo eu consigo sair da minha cidade, ir lá atender fulano e voltar? Quanto tempo eu consigo fazer isso aqui? Sabe? Quanto tempo eu consigo enviar mensagem para todas as pessoas que tratam comigo? Por exemplo, quanto tempo eu gasto para fazer um vídeo que eu coloco aqui no meu TikTok de controle da ansiedade? Inclusive, me procure lá, Jeremias Júnior, do Ansiedade, depois eu vou ver. Vou mandar o link para vocês, eu vou abrir aqui para depois mandar para vocês, tá? Me procure lá no TikTok, deixa eu baixar isso aqui. Me procure lá e chama Jeremias JR _, que é aquele risquinho embaixo, psicanalista. Quanto tempo eu gasto para fazer um vídeo desse aqui? Eu sei que eu gasto quase 30 minutos quando eu comecei. Hoje eu faço com 12 minutos, mais ou menos. Então, eu tenho que ter noção disso. Outra coisa importante. Confira a sua agenda. Se as atividades que você listou e está jogando para o outro dia, é porque muitas vezes você superestimou e dizendo que você conseguia fazer em poucos minutos e não conseguiu. E por isso você fica frustrado e frustrada por não conseguir. Você precisa melhorar nisso. Então veja as atividades do seu dia e saiba, eu gasto tanto tempo com isso. Deixa eu descer, porque o nosso tempo já está acabando. Tempo emocional. Tempo emocional eu preciso falar. Tempo emocional é aquele tempo de reclamação, de raiva, de contrariedade. Eu sou do Goiás. Eu nasci em Goiânia.
Nasci em Goiânia por força da natureza, né? Minha mãe sabe disso, porque foi necessário. Mas eu sou do Goiás, e lá no Goiás nós é multinudo, nós é meio bruto mesmo. E muitas vezes eu tenho na minha natureza, quando eu fico contrariado com alguma coisa, eu tenho a tendência de ficar um tempão contrariado. Agora Deus abriu minha cabeça. Alguém abriu a minha mente. Tá? Deus usou alguém para abrir a minha mente e falar, cara, cuidado com o seu tempo emocional. Você não pode ficar muito tempo contrariado, entrunfado, bicudo, contrariado, magoado, chateado, enclausurado, fechado, sabe? Eu estou trabalhando isso. Então, cuidado, porque muitas vezes isso é um ladrão de tempo. Sabe? Eu tenho problemas com meu esposo. Aí eu não converso mais com Jeremias, que é uma pessoa que pode me ajudar no processo de emagrecimento. É claro que você não precisa contar os problemas da sua casa para mim, se não quiser. Mas como psicanalista, eu estou preparado para te ajudar. Agora, eu me enclausuro. Aí eu fico atrás das pessoas dizendo assim, vamos conversar, como é que tá você? Tá ouvindo os áudios? Não tá. Como é que... não, por quê? Porque eu estou chateado. Você vai deixar o mundo... Olha para mim e preste atenção numa coisa. O mundo não gira em torno da velocidade emocional que está dentro de você. O mundo aqui fora não gira em torno da sua velocidade emocional. Então a gente tem que aprender a tirar o bico da cara, a gente tem que aprender a mudar a frequência mental, sabe? E Jeremias, como é que faz isso? Como é que faz isso? Pena que a gente tem 15 minutos. Tem uma aula, para quem trata comigo, existe uma aula que se chama Ancoragem. Se não me engano, deve ser a 16ª, 14ª aula no PDF que vocês receberam. Chama Ancoragem. Vai lá e assista essa aula. Soluções importantes. Não agora. Soluções importantes. Organização. Tem gente que não emagrece porque é desorganizado. Não tem organização para nada. Come tudo de última hora. Não se organiza. Vai sair? Cara, se você vai sair e sabe que você vai para uma festa, cozinha 2 ovos, frita 2 ovos, joga um bacon em cima, joga uma mussarela em cima, come. Você não chegar lá e comer doce, lixo, um monte de coisa que está lá. Pessoa desorganizada. Eu sei que eu trabalho e eu sempre estou na rua atendendo os clientes. Aí, quando eu lembro, é a hora do almoço. Primeiro boca de porco que aparecer, eu entro e vou comer. Sabe? Zezinho da costela. Aí eu paro lá e como uma costelona lá no Zezinho. Apesar que a costela do Zezinho da costela é topzera. Organização no ambiente de trabalho pode impedir você no seu processo de emagrecimento, porque você pode ficar frustrado. A desorganização de sua casa desorganizada, é terrível. Aí eu não tiro tempo para ouvir os áudios, para me organizar. Então, trânsito, eu moro numa cidade hoje que trânsito aqui é um caos. Meu pai, aqui é terrível. É por isso que eu tenho que organizar o meu tempo para sair de casa. Eu tenho que saber qual é o horário de pico. E 16 horas para frente, até as 19, não tem como andar nessa cidade. Quanto mais eu organizo o meu tempo, mais tempo eu terei no futuro. Pontos cegos, drenos. Eu não vou falar sobre isso agora, até porque a gente não tem tempo. Liste as suas pendências. Isso aqui eu não vou falar, eu vou gravar uma outra aula para os meus alunos internos. Coisas importantes para levar em conta. Deixa eu ver se é isso. É isso, a gente termina. Primeira coisa para você levar em conta, importante, seu tempo relógio e o seu tempo de capacidade de produção. Se você não pense que você vai ficar fazendo uma coisa só a vida toda e seu cérebro vai dar conta de fazer aquilo o tempo todo para você. Tá? Não pense. Vai chegar um momento que ele vai ficar exausto, vai dar um overload, vai dar uma pane, vai dar um branco, e você vai cansar, os olhos vão fechar. Então, saiba, seu tempo de relógio não está agregado ao seu tempo de produção. Quanto de sono você precisa? Criatura, você precisa dormir. Para você produzir mais, para você cuidar mais da sua vida, você precisa dormir melhor. Qual é o limite da minha capacidade de concentração em uma só atividade? Acabei de dizer. Não dá para ficar concentrado em uma só coisa o tempo todo. O cérebro tem um momento que fala assim, opa, não dá, para aí que... Preciso de ajuda química? Precisa, muita gente precisa. Eu, por exemplo, preciso de um cafezão. Tá? Sempre preciso de um café. Sempre preciso ter uma água. E muitas vezes dentro dessa água tem um vinagrezinho. Tá? Então, isso é importante. Tenha muito cuidado com urgências e emergências. Quem é do hospital sabe. Urgência pode esperar um pouquinho, emergência não.
Tá? O que é urgente, olha, isso aqui é urgente, mas isso aqui é emergência. Já entra pelo fundo e já vai direto para a UTI ou para a mesa de cirurgia. Então tem coisa na sua vida que é urgente, tem coisa que é emergente. E aí você tem que saber muito bem diferenciar o que é isso. Tá? Não vai dar mais. O Mitch acabou de me dizer. Eu queria tanto dizer para dar tempo para vocês fazerem alguma pergunta. Acho que a gente ainda tem uns 5 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? O pessoal levantou as mãos aqui, depois alguém faz uma pergunta para a gente terminar. Ou foi bom demais, ou foi ruim demais, porque ninguém pergunta, né? Ninguém pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aula top, Marcos. Muito obrigado, meu garotão. Esse aqui é top. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, eu resumo dizendo o seguinte. Olha, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Olha, para vocês do interno que tratam comigo, eu vou gravar umas aulas para vocês que eu vou falar sobre pré-feriado, feriado e pós-feriado. Pré-feriado, eu já começo a beber, já começo a comer e já começo a soltar os cachorros e não quero saber de mais nada. Cuidado, que o Brasil é cheio de feriado. Então eu vou gravar uma aula exclusiva para vocês sobre pré-feriado, feriado e pós-feriado. Vou gravar outra aula sobre depois é só Deus. Valeu, eu escrevi. Vou gravar a aula sobre o alho, para quem está tomando o leite de alho, já está gravada. Quem não assistiu, assista. E quem puder tomar, tome à noite. Tome à noite o alho, mas dentro das recomendações que eu dei lá dentro. Tá? Lá dentro da aula. Não faça fora da aula. Eu não me responsabilizo. Jejum. Quem está seguindo o jejum, quem está fazendo o jejum, nem todos vocês precisam fazer, tem gente aqui que não tem nem idade para fazer jejum, então não faça jejum agora. Mas você que não está emagrecendo, me chame no particular, porque eu tenho uma tabelinha de jejum para você. Você vai jejuar à noite. Vou passar o dia todo sem comer. Não, amigo, você vai parar de comer 6 horas da tarde. Se você parar de comer 18 horas e voltar a comer às 6 horas da manhã, já deu 12 horas. Já deu para ter quebra, já deu para acelerar o metabolismo. Vou te ensinar tudo sobre isso. E outra coisa, para terminar, eu entendi o que minutos por dia para o programa. Tá. Tire 15 minutos do seu dia, todos os dias. Por que eu dei uma aula sobre a organização? Eu poderia falar outras coisas, e tem outras aulas que eu vou compartilhar com vocês. Mas entenda, por que eu dei uma aula sobre organização do tempo? Para você não ter mimimi para dizer que não tem tempo para fazer o programa. Então entenda uma coisa, tire 15 minutos do seu dia para você ouvir aquilo que o Jeremias manda. Tem gente que fala assim, Jeremias, não consigo ouvir os áudios. Eu mandei só 6 áudios. Cada áudio só tinha 6 horas e meia, estou brincando. Assim, eu só mandei uns 5, 6 áudios. Esses áudios, em 15 minutos você ouve. Os áudios lá da transmissão. Os áudios de ouvir à noite é outra coisa. É outro assunto. Tá bom? Tire 15 minutos do seu dia para você se organizar. Gente, o Google Meet acabou de me dizer que o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu sempre termino dizendo isso aqui. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Eu sou somente um canal, um caminho para ajudar vocês no processo de emagrecimento. Eu já eliminei mais de 30 quilos. Eu também estou no processo de emagrecimento agora, depois do falecimento do meu filho, engordei um pouco. Todos vocês conhecem a minha história. Então, eu estou com vocês. Conte comigo. Converse comigo todos os dias. Que Deus abençoe vocês e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja na casa de vocês, hoje e sempre. O nosso tempo acabou aqui. Forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima. Obrigado por estarem aqui.